Bom, basicamente duas questões só. Uma é sobre se este ciclo que quem pergunta chama de nova esquerda, entre aspas, que renasce das cinzas do modelo marxista-leninista, em que se diferencia da velha esquerda, e se conseguiríamos mencionar três diferenças. Eu acho que essa é uma boa discussão. Eu, na verdade, acho que tem imensas diferenças, mais do que apenas três. E para dizê-lo só de maneira muito rápida e sumária, primeiro, isto que estamos vivendo hoje, tirando algumas poucas seitas que tentam voltar ao marxismo, uma caricatura do marxismo do século XX, o restante da esquerda que está em movimento tem muito pouco a ver com o que foi, digamos, o ciclo entre 1917 e 1991. E neste ciclo de América Latina, em particular, eu acho que tem várias coisas que nós temos que frisar. Primeiro, não há partido guia, não há país guia, né, o país farol, como houve em outros momentos. Terceiro, não há programa pré-estabelecido. Isso, inclusive, para alguns que temos uma educação mais ortodoxa, chega a ser um pouco desagradável, né? Porque todos esses governos começam, primeiro, nenhum deles começou se reivindicando socialista, né? E, segundo, nenhum deles começou, senão com programas muito imediatistas, emergenciais praticamente, né? As coisas mais estratégicas, em alguns casos, estão relacionadas a temas que têm a ver com a reversão do neoliberalismo, como o caso das nacionalizações de recursos naturais, mas que haveremos de convir, não é nenhuma bandeira revolucionária, né? Nas circunstâncias é revolucionária, mas na sua essência, digamos, histórica, né? Terceira questão, as fronteiras que existiam no século XX, entre stalinismo, maoísmo, trotskismo, nacionalismo revolucionário e coisas do gênero, estão praticamente desaparecidas. Como digo, somente gente que cultua a forma seita de organização política hoje em dia mantém esse tipo de coisa. Quarto ou quinto, eventos como o Fórum Social Mundial seria impossível fazer no período que foi até a década de 80. Porque naquela época, para quem se lembra, cada um se reunia com sua família política, né? Ninguém se reunia com as outras famílias políticas ou gente vinda de outras famílias políticas. E o fórum, uma coisa que muitos inclusive se queixam, esse caráter de feira, de happening, etc., é exatamente a demonstração que gente vinda de diversos naufrágios e experiências hoje se reúne na mesma sala, inclusive nesta sala, né? Para dizê-lo de alguma maneira. Bom, tem muitos mais aspectos que eu acho que poderiam ser trabalhados e que merecem ser trabalhados, e que considero eu que, apesar de que estas características advêm de uma crise, este processo de recomposição se dá sobre os escombros, né, da esquerda do século XX. Apesar disso, eu acho que os resultados que estamos vendo são muito positivos, né? E poderia listar outros. E aí o Mário me pergunta se isto é irreversível. Não é. E, sobretudo, nós mesmos, né, com vícios novos ou velhos, podemos liquidar este ciclo, né, se nós soubemos alimentá-lo, né, construí-lo e trabalhá-lo. Agora, em outros textos eu trabalho isso. Entendo eu que desde o início da nossa vida independente, que começa em 1804 com a independência do Haiti,
né, que isso poucas vezes é mencionado, inclusive porque foi uma independência do movimento negro, né? Independência, inclusive, que foi usada pelas classes dominantes da época para assustar, né? Contra os processos de independência, porque a independência viria junto com a libertação dos negros, dos escravos, né? Então, desse ponto de vista, digo, desde aquela independência, hoje é o melhor momento político para forças de libertação que tem na nossa região. E isso nós não devemos deixar de aproveitar, essa conjunção que é resultado da nossa luta, né? Mas que precisa de muito trabalho ainda para que isto se converta realmente na nossa segunda independência e com capacidades de se transformar num projeto de libertação como é o socialismo. Obrigado. Eu fui contemplado com 5 perguntas, mas 3 delas se referem a um só tema, então, na verdade, também vai ser uma resposta curta. Os temas foram o único positivo na área de comunicação que eu apontei para o governo e seguramente o mais negativo. O positivo foi o fortalecimento, a ampliação da comunicação pública, e o negativo, que não foi mencionado, foi objeto de 3 perguntas. As rádios comunitárias no Brasil. É o mais negativo. Eu acredito que grande parte dos integrantes do governo Lula não tem o menor orgulho, muito pelo contrário, e talvez seja um dos poucos pontos em que nós tenhamos que ficar na defensiva. Não sei se em todos os lugares, mas em termos nacionais, com certeza. E a minha expectativa e a notícia que eu posso dar é que isso não é um fenômeno interno de passividade. Eu acho que todos aqueles que têm compromisso com a democratização da comunicação no governo estão se mexendo, estão se movimentando, estão pressionando, estão levando a questão até o presidente Lula, para que algo, de fato, seja feito antes que esse governo termine. Nós não podemos terminar o governo com a situação das rádios comunitárias do jeito que elas estão. Eu sei de notícias que movimentos do próprio governo já estão acontecendo, parece que o presidente Lula vai receber o pessoal da rádio comunitária, o processo de Conferência Nacional de Comunicação, que é um processo importantíssimo, que está em andamento no país. O governo do Pará, inclusive, é um dos governos que toma iniciativa nesse sentido. Certamente abrirá um espaço importante para que nós possamos discutir, debater e fortalecer a questão da rádio comunitária no país. É claro que, não em termos de justificativa, mas de explicação, como eu me referi na minha exposição, a questão da correlação de forças tem um peso enorme. E, às vezes, como se mexe na questão dos radiodifusores, e eles usam isso como cavalo de batalha mesmo, não querem ceder 1 milímetro. Vocês sabem todas as teorias e argumentos que eles inventam e colocam na mídia e fazem campanha, dizem que derruba avião, criam pânico na sociedade, fazem miséria para que não se toque numa questão como essa. Um dos companheiros aqui da Universidade, o Paulo de Tarso Moraes, rádio comunitária em Cabana, um companheiro da Universidade Federal do Pará, outro que não se identifica, eles perguntam se não poderia ter se criado uma rede na sociedade importante com esse conjunto de rádios comunitárias. Com certeza é isso que vai se criar. As rádios comunitárias, eu falei muito da importância dos meios que os movimentos populares, sindicais estão criando. As rádios comunitárias, em grande parte, estão criadas e são autônomas, são legítimas. O que a gente espera é que consigamos superar as limitações legais, façamos o debate na sociedade, temos que acumular força e mudar essa situação. O ponto positivo, eu acho que é uma grande brecha que se criou no avanço da comunicação pública no país, que é a Empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, é embrionária, surgiu no final do ano passado, mas aponta para uma perspectiva muito forte, porque com as características